Comece de maneira certa. Comece com a oração, pois a oração é o princípio para tudo. A oração tem que ter no começo, no fim e no meio do processo. Pois quem ora é enviado pelo Senhor, quem é enviado tem direção do Senhor, e quem tem direção do Senhor reconstrói muralhas. Hoje vai ser algo um pouco diferente, nós vamos falar sobre Neemias. E eu vou citar alguns poucos versículos, mas os títulos me chamam muita atenção. Neemias 1, mulher, Neemias 1, mãe, esposa. Começa falando a oração de Neemias. A oração de Neemias. Você tem orado, mãe? Orado de maneira certa? Assim como Neemias? Será que nos céus tem anjo anotando a oração da Maria, a oração da Joana, a oração da Luciana, a oração da Adriana, a oração da Daniela, a oração da Bruna? Será que tem? A oração de Neemias. Sem oração você não vai conseguir aquilo que é o desejo do teu coração. Sem oração você não vai ver o seu casamento restaurado. Sem oração você não vai ver o teu filho posicionado. Sem oração nem você mesmo vai ser restaurada pelo Senhor. Vai ser uma mulher posicionada. Oração de maneira certa, né? Eu quero que você leia na sua casa, por favor. Você que assistiu esse vídeo, leia na sua casa. Hoje, Neemias 1, 2 e 3, por favor. Faça isso. Nós vemos a oração, o começo do processo de maneira certa aqui em Neemias. Neemias fica sabendo como está o estado, de Jerusalém, Judá. As muralhas destruídas, o povo em grande sofrimento. E ele vai para o jejum, ele vai para a oração e para a confissão de pecados. A irmã Adriana, mas confessar pecado dos outros? Sim. Sim, se você está posicionada em Deus, você confessa os pecados, peça perdão pelos pecados do Senhor, se você tem desejo de ir fazer aquilo que o Senhor te mandou. Neemias teve que sair do lugar dele, do local de trabalho dele, que não era perto, para ir para um lugar distante, reconstruir, ser usado por Deus para reconstruir essas muralhas. E você não precisa sair da sua casa. Você não precisa sair aí do seu lar, você precisa sair do meio das suas dúvidas, do seu conforto, porque muitas vezes nós temos que ficar desconfortável para que o Senhor venha nos usar. Neemias chorou, Neemias jejuou em favor daquele povo. E o que será que eu tenho feito para que as minhas filhas conheçam o Senhor, para que os seus filhos conheçam o Senhor? O que você tem feito, mulher, para que o seu namorado, para que o seu marido conheça o Senhor? Você tem jejuado, você tem chorado, você tem orado, você tem sido direcionada por Deus, ou você tem ficado só em sofrimento? Então, posiciona para que o seu sofrimento seja por amor a Cristo e não por amor a ti mesmo, desejando que a situação seja resolvida para agradar a você. Nós vemos no 1 aqui, capítulo 1, a partir do versículo 5, Neemias intercedendo, confessando o pecado e intercedendo por aquele povo. Interceda na sua casa. Sem intercessão, sem transformação. Sem oração, sem agir de Deus. Aí no 2 fala que Neemias é enviado a Jerusalém, mas antes de Neemias ser enviado tem algo maravilhoso aqui. Neemias estava triste, Neemias estava chorando, Neemias estava em grande aflição por aquele povo, só que Neemias continuou servindo o rei. Neemias continuou servindo o rei. Nós vemos isso no versículo 1, que ele diz que ele apanhou o vinho e deu ao rei. E ele nunca havia estado triste na presença do rei. Ou seja, continue servindo aí em meio às provas. Continue servindo quando você estiver triste. Não deixe a tristeza atrapalhar você de servir a Deus. Porque se a tristeza nos atrapalhar de servir a Deus, ela vai nos levar a uma depressão. Porque quando nós paramos de servir ao Senhor, nós nos distanciamos dele. Deixamos de ter comunhão com Ele. Continue servindo, ore sim, chore aos pés do Senhor, clame, jejue pela sua casa, pela sua alma. Mas continue servindo o seu marido. Irmã Adriana, você não conhece o meu marido? Você não conhece o meu filho? Você não sabe o que eu estou passando? Eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. E eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Eu conheço o Senhor Jesus Cristo e sei o que Ele pode fazer.
Eu sei que Ele transforma, eu sou testemunha disso. Eu sei que Ele liberta, eu sei que Ele restaura casamento, eu sei que Ele restaura relacionamento entre pais e filhos. Então, posicione coração, posicione servindo ao Senhor, chore servindo ao Senhor, sorria servindo ao Senhor, entristeça servindo ao Senhor. Não entre na caverna como fez nosso irmão Elias. Depois, mais à frente, no capítulo 2 ainda, fala que Neemias inspeciona as muralhas de Jerusalém. Neemias foi enviado pelo rei. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele continuou servindo o rei e ele foi enviado. Ou seja, continue servindo em meio às provas, porque quando nós servimos em meio às provas, dificuldades, tem favor do céu sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós nos levantamos diante do Senhor para realizar. E nós vemos aqui que Neemias inspeciona as muralhas. Ele foi enviado. E por que Neemias inspecionou essas muralhas? Para ver o que estava precisando. Para ver por onde ele iria começar, onde estavam os estragos. E talvez os seus olhos estão tão fechados por causa da situação, por causa da incredulidade, por causa das dúvidas, que você não tem visto por onde o inimigo tem entrado. Você não tem conseguido enxergar onde estão as brechas. Você focou só no problema, só na dificuldade. Você focou no sofrimento, no seu sofrimento. Você focou na situação que está o seu casamento, o seu filho, né? Na situação que está a sua casa. Mas você não parou para orar, você não parou, né, para jejuar, para clamar ao Senhor por direção. Você não continuou servindo e seus olhos estão fechados e não estão conseguindo enxergar por onde começar. Neemias foi inspecionar, né? E eu acho interessante que, vamos voltar atrás aqui um pouquinho, no versículo, ainda no 2, Neemias é enviado de uma forma maravilhosa, e quando o inimigo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, eu estou lendo o versículo 10, tá? Ouviu isso, afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem dos filhos de Israel. Um homem, mulher. Um homem. Só um homem. Então, uma mulher posicionada é suficiente para afligir o inimigo da alma do teu filho, da tua alma. O inimigo que quer destruir o teu casamento é um homem. Um homem posicionado em Cristo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, mulher, seja essa mulher que vai estar escrito lá no céu, ó, você aí, ó, você mãe que está assistindo, com o seu nome lá, ó, a oração de fulana, você aí. A oração de fulana, você aí. Seja essa mulher que o inimigo fica preocupado quando ela se levanta pela manhã, porque sabe que ela vai batalhar naquele dia, sabe que ela vai interceder pelos filhos, sabe que ela vai correr para os pés do Senhor para perguntar a Ele, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Por onde eu devo começar? Vai inspecionar antes de agir. E no 3, a reconstrução da muralha. Ou seja, você viu que tem um processo? Você não vai conseguir reconstruir começando sem oração? Começando sem querer servir? Então não começa pela reconstrução, comece pela oração. Reconstrua o seu relacionamento com Deus primeiro. Reconstrua a sua intimidade com o Pai primeiro. Reconstrua aquilo que está destruído por causa da situação aí na sua casa. Porque o Senhor quer te usar para reconstruir muralhas aí na sua casa. E muitas vezes, por causa da nossa falta de posicionamento, nós somos usados pelo inimigo para destruir com palavras, para destruir com a falta de fé, para destruir, né, com as dúvidas, para destruir, não olhando para o nosso autor e consumador da fé, destruir pela falta de oração, destruir porque nós não sabemos por onde começar. Então comece pelo começo, comece pela oração. No meio, tenha oração para ter direção do Senhor. No fim, continue com oração e vai orando e tendo a direção do Senhor, porque o Senhor quer te usar na sua casa sim. Chegou um tempo, aliás, já passou do tempo e nós agora, né, nós vamos nos posicionar sim no Senhor. Por favor, ore, continue servindo. Peça a direção do Senhor, que Ele vai te usar para reconstruir muralhas, para tampar as brechas que o inimigo encontrou aí por falta de posicionamento. Mas hoje você vai se posicionar, não vai? Vamos juntas, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito e seja uma mulher
atalaia, discípula do Senhor. Amém?